Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. Graças a Deus nós estamos tendo mais uma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e ser transformado com ela, amém? Hoje nós estaremos lendo em Lucas de número 22 e olha que a palavra de Deus nos ensina. Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, e os chefes do sacerdote e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12, e Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, eles prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermentos, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que eu preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes na qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles sairão e encontrarão tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E disse-lhes: desejais ansiosamente comer esta Páscoa como vocês antes de sofrer? Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trai. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. E Jesus lhe disse: os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Pelo contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: eu lhes digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você me negará que não me conhece. Então Jesus lhe perguntou: quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou-lhes alguma coisa? Nada, responderam eles. E ele lhes disse: mas agora, se vocês têm bolsa, levem também o saco de viagem. E se não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Está escrito: e ele foi contado com os transgressores. E eu lhes digo que isto precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: vê, Senhor, aqui estão 2 espadas, é o suficiente. Respondeu ele: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e, uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente
e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que iam acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião, para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês quando as trevas reinam. Então prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote e Pedro seguia à distância. Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada ouviu sentado ali à luz do fogo, olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois um homem ouviu e disse também: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para os olhos de Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e a bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que lhe bateu? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insultos. Ao romper do dia, reuniu-se ao sinédrio tanto os chefes do sacerdote quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. Eles disseram: Porque precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, aqui nós entendemos que foi chegada a hora da crucificação de Jesus, da condenação de Jesus pelo meu e pelo teu pecado. Aqui foi o início do cumprimento das palavras que já havia dito a respeito do Senhor Jesus, Filho de Deus, que viria ao mundo para tirar o pecado do mundo, para pagar um preço pela minha vida e pela tua vida, que é um preço de sangue. Pois aqui ele fala que este é o cálice, a nova aliança no meu sangue. Meus amados, a aliança original que foi criada lá no início com Adão e Eva, ela foi se rompida por causa do pecado. Através do homem que aceitou o pecado dentro de si e cometeu um pecado contra Deus, automaticamente o ser humano foi destruído. Isso eu falo em termos espiritual, eterno. O homem não era mais eterno por causa disso. Não era mais perfeito por causa disso. O pecado rompeu-se. Toda aquela ligação de perfeição que tinha com Deus. E neste momento, meus amados, Deus criou um plano perfeito de enviar o teu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer por mim e por você, com morte de cruz, morte de vergonha, onde sobre o corpo dele foi levado os meus pecados, os teus pecados, as nossas enfermidades, de todos os seres humanos que já existiram, que existem e que existirá. Então esta é a nova aliança no sangue de Jesus Cristo, que foi derramado em favor de nós. Favor, meus amados, é favor imerecido, é pela graça. Eu não mereço, tu não merece, ninguém merece, ninguém jamais vai merecer o que Deus fez por nós, mas pela graça, o amor que Ele tem por nós, Ele nos concedeu essa nova aliança. Meus amados, aqui fala a respeito da traição, né? Aqui fala a respeito de Pedro, onde eu quero dar um pouco de ênfase a respeito disso. Pedro, ele era um seguidor de Cristo.
Mas não basta simplesmente ser um seguidor de Cristo, meus amados. Tem que existir fidelidade, tem que existir lealdade. Independente das circunstâncias, independente do que venha acontecer, meus amados. Uma pessoa que ela não é leal, tanto a Deus quanto os homens de Deus que estão aqui nessa terra, quando Deus firma uma aliança, se essa pessoa rompe essa aliança, se a pessoa trai essa aliança, meus amados, simplesmente existe uma consequência muito grave a respeito disso. Existe um preço a ser pago. Mas também existe a oportunidade do arrependimento. Porque Pedro, meus amados, seguia Jesus, amava Jesus. Eu não tenho dúvida que ele amava Jesus. Ele largou tudo mesmo para seguir a Jesus. Mas ele não havia sido totalmente liberto e convertido às palavras do Mestre. Então o que acontece? Jesus estava ensinando eles, mas Pedro ali, existia coisas ainda que tinham de ser transformadas. Porque o ser humano, enquanto ele não é totalmente transformado pela palavra de Deus, ele ainda fica vulnerável a algumas coisas. E naquele momento que Jesus estava falando a respeito disso, da sua crucificação, de que ele estava para padecer na cruz, ali, até então, Satanás havia pedido a vida de Pedro, né? E Jesus intercedeu por Pedro para que isso não acontecesse. E naquele momento, meus amados, Jesus lançou essa palavra para Pedro, falando: Pedro, tu fala que me ama, que me segue, que é fiel a mim, mas na hora do aperto, Pedro, na hora do vamos ver, tu vai me negar, Pedro. Tu vai me negar. Antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Porque Deus conhece o coração, meus amados. Então não adianta nós sermos mentirosos, hipócritas, sabe? Vestir uma capa, um manto de que nós estamos em santidade, mas no oculto nós não estamos. Ou se a gente diz que adora a Deus, serve a Deus e nós cometemos pecados deliberadamente. A gente às vezes tem um pecadinho ali de estimação, uma coisa que nós sabemos que não podemos fazer, mas continua fazendo. Ou a gente muitas das vezes coloca uma coisa na frente de adorar a Deus. Meus amados, adorar a Deus tem que ser algo sagrado para ti. Tem que ser algo sagrado para nós. Louvar a Deus, buscar a face do Senhor tem que ser constantemente e tem que ser sagrado. Nada pode interromper isso. Porque se nós colocamos algum tipo de interrompimento nisso, quer dizer, meus amados, que nós não estamos sendo leal com Deus. Você entende? E então, meus amados, ali naquele momento, né, que eles estavam à mesa, ali também foi dito a respeito de quem é o maior, né? Quem é o maior perante o Senhor aqui na terra? E olha que Jesus responde: eu sou o maior. Eu sou o maior, sou filho de Deus. E eu estou entre vocês. Jesus estava aqui fisicamente entre eles. E olha só, se eu sou o maior perante o reino de Deus e eu estou aqui servindo vocês, quem que é digno de ser chamado grande aqui na terra, meus amados? Ninguém. Porque aquele que se diz grande, automaticamente entrou a soberba, entrou a altivez, e Deus não tem mais nada com essa pessoa. Quer dizer, ela não presta para nada. É literalmente, eu estou escrachando o vocabulário para você e eu termos entendimento que, meus amados, nós não somos nada. Davi diz muitas das vezes em suas cartas, em suas lamentações, em seus momentos de choro, de angústia, de tristeza, mas de arrependimento também dos pecados, e adorando a Deus, ele diz: Pai, nós não passamos de um sopro, nós somos nada, nós somos somente pó. Então, meus amados, se Deus te exaltar, você tem que lembrar que Ele vai sim te honrar, mas a exaltação serve para louvar o nome dEle, não o teu. Então, aquele que se acha maior entre os homens, acabou, Deus não tem mais nada. Isso a palavra garante isso. Jesus responde isso, porque aquele que não serve os outros, que não tem o entendimento que nós fomos exaltados para servir o próximo, que esse é o maior no reino de Deus, o menor aqui na terra. Se nós não entendemos esse princípio, meus amados, nós sempre iremos dar murro em ponta de faca. Amém? Então entenda que a humildade e entender que nós fomos criados para servir, não para sermos servidos. Enquanto nós não entendemos esse princípio que Jesus nos ensinou, porque Ele sendo Deus, Ele se esvaziou de toda a sua glória, Ele se esvaziou de todo o seu poder, porque lá em João 17 Ele diz isso. Ele se esvaziou de toda a sua glória para descer como um homem limitado,
em termos físicos. Ele cumpriu o teu chamado com excelência. Ele ouviu a voz do Pai a todo tempo. E ele veio aqui para servir, a ponto de lavar os pés dos discípulos, a ponto de servir a todos. E ele morreu como um cordeiro. Cordeiro, meus amados. Mas um cordeiro que não tinha mácula, não tinha pecado. Nada havia de condenação nele. Ele simplesmente morreu para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de termos a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? E meus amados, mas agora ele virá como um leão, ele virá agora como um julgador, ele virá como o Senhor. A palavra de Deus fala que agora a próxima vinda de Jesus, ele virá com toda a sua glória. A mesma glória que ele falou lá, quando estava prestes a ser crucificado em João 17, que ele diz: Pai, agora glorifique-me com a mesma glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Meus amados, Jesus está glorificado, agora ele tem todo o poder novamente, toda a glória e majestade foi dada dele novamente, porque ele venceu a morte. Jesus venceu a morte, a minha morte e a tua morte. Você está entendendo? Eu já falei algumas vezes aqui, mas é para você compreender o que eu estou dizendo. Uma pessoa que nasce uma vez, ela morre duas, porque ela morre a natural e ela morre também a espiritual, porque ela só nasceu uma, só nasceu no natural. Mas aquela pessoa que nasce duas vezes, que nasce numa forma natural e também nasce novamente no espírito, que é batizar nas águas e aceitar Jesus como seu Salvador, essa pessoa cumpre este mandamento, essa ordenança. Ela passa a morrer simplesmente uma vez, que é a morte natural, para ser eterno com Cristo Jesus. Jesus garante isso, meus amados. Jesus garante isso. Por isso que Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Não é por José, não é por Maria, não é por Pedro, não é por João, não é por eles, entende? É simplesmente por Jesus. Jesus garante: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai porque ele está com o Pai, à destra do Pai. Se não for por mim, então eu sou o caminho. Então me busca. Busca a minha presença, que eu repousarei sobre ti o meu Santo Espírito, o Espírito Santo de Deus, meus amados. Amém? Então, temos que ser o menor, temos que servir as pessoas. Esse é o dom de Deus, servir as pessoas. Porque ele fala aqui, ó: pois quem é o maior? O que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa? Mas eu estou entre vocês, que eu sou o maior, mas eu estou servindo vocês. Amém? Então, meus amados, e aqui novamente Jesus, quando falou com Simão Pedro, né, a respeito de que Satanás havia pedido a vida dele e ele intercedeu por ele. Posterior a isso, Jesus ali respondeu também sobre a traição de Pedro. E Pedro, meus amados, ele deixou-se levar pela emoção, sabe, ser almático, e ele achava mesmo que ele não ia trair Jesus, mas na hora que apertou, sabe, apertou o calo dele ali, meus amados, infelizmente, no momento da crucificação, que Jesus estava sendo condenado, a palavra de Deus fala que Jesus fitou os olhos em Pedro. Você imagina um olhar, meus amados. Pedro, sabendo daquilo que ele fez, a maldade de traição, traiu aquele homem que dizia: não, jamais, se preciso eu morro contigo. E na hora que condenaram ele também, dizendo que ele era como Jesus, era um dos discípulos, era um dos seguidores, e ele negou, ele praguejou. Algumas versões dizem que ele até praguejou, falou palavrão. No momento que Jesus estava saindo amarrado ali, judiado, torturado, Jesus olhou fitamente nos olhos. Você imagina esse olhar, meus amados? E esse olhar entrou na alma de Pedro. E Pedro chorou amargamente. Chorou amargamente. Isso quer dizer arrependimento profundo, meus amados. Amém? E, meus amados, Jesus, ele estava sofrendo tanto, que a palavra de Deus diz, né, que naquele momento que Jesus estava orando, intercedendo ao Pai, até ele pediu: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Quer dizer, tá doendo demais, tá muito pesado, Pai, tá muito pesado. Que a palavra de Deus diz que ele suou sangue, meus amados. Você consegue imaginar suar sangue? Eu dei uma pesquisada o que significa suar sangue, meus amados, e se chama hematidrose. É uma condição muito rara em que um humano sua sangue, sai sangue no seu suor. É algo extremo. A pessoa tem que estar sofrendo muito, tem que estar algo muito terrível dentro da pessoa, que essas bolsas sanguíneas, junto com as glândulas onde faz criar o suor, elas explodem
Você imagina o que aconteceu com Jesus? Explodem essas glândulas e automaticamente sai sangue junto com o suor. E meus amados, sabemos que de noite, lá no Oriente Médio, é muito frio e Jesus estava suando. Você imagina o tamanho da pressão que estava sobre ele. Consegue imaginar? E ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, porque está muito pesado. Mas, sempre tem um porém. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. Meus amados, quando eu e você compreendemos o que Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Pai, porque a tua vontade é perfeita e eu vim aqui para cumprir a tua perfeição. E Jesus foi até o final, por mim e por você. Amém? Então, meus amados, e ali a gente compreende que Jesus é tão lindo, é tão poderoso. E Ele nos ensina tudo isso, meus amados, para que eu e você possamos viver uma vida de santidade. Porque nós temos que entender que agora Jesus ele já pagou o preço. Então hoje eu e você temos condições de sermos verdadeiramente livres. Verdadeiramente livres. Não é uma condição, é uma essência de ser livre verdadeiramente. Que a verdade nos liberta, e a verdade é Jesus. E se nós cremos em Jesus, verdadeiramente seremos livres. Porque hoje, agora, neste momento, o Senhor Jesus está sentado do lado do Pai. Está sentado no trono, à direita do Deus Todo-Poderoso. Amém? Este é o Jesus que eu e você servimos. Esta palavra, bem resumidamente, meus amados, que tem muita riqueza nessa palavra aqui, que você possa meditar nela, nós lemos junto, mas medite nela. Entenda ela, compreenda essa palavra, que Jesus morreu por mim e por você. Olha só o que Jesus sofreu, o que Jesus venceu, para que eu e você tivéssemos a condição hoje de estarmos conversando, ouvindo a palavra de Deus, para nos convertermos dos maus caminhos, para verdadeiramente ser seguidor de Jesus Cristo. Amém? Por completo. Não fazer os mesmos erros que Pedro fez, que Judas fez, mas sim sermos perfeitos, sermos verdadeiros, sermos leais, honestos, para que Deus cumpra em nós a vontade do Deus Pai, para que nós possamos herdar a vida eterna com Cristo Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, meu amigo. Fique na graça e na paz de Jesus Cristo.